o nosso convite, esse convite do EAD Betel Brasileiro, né? Muitos talvez até já conhecessem o Seminário Betel Brasileiro ou algum dos nossos seminários no Brasil, e talvez nem tivessem tido ainda a oportunidade de conhecer o EAD Betel Brasileiro. Então, sejam muito bem-vindos, né? Também os nossos alunos, os nossos professores que estão aqui também. É uma alegria nos reunirmos nessa data tão simbólica e que merece, sim, uma reflexão específica, né, sobre ela, tem muito a ver com quem nós somos, né, e então essa é a nossa intenção, né, de provocar essa reflexão, fomentar, né, ah, um conhecimento mais aprofundado e também, por que não dizer, né, uma frutos, vamos dizer assim, nas nossas vidas e perceber esse significado todo para a igreja na atualidade, para cada um de nós, enfim, para o mundo contemporâneo. Então, quero agradecer a todos por por estarmos aqui, né, juntos, estar aqui conosco, né? E tenho certeza que será um momento de muita edificação para todos nós. E quero agradecer, então, especificamente à professora Ruth Salviano, uma pessoa muito querida, né, que eu tive a felicidade de conhecer durante a pandemia e a sua obra, através da sua obra, né, e temos tido essa proximidade, temos aí lido seus livros, enfim. Então, quero apresentar a cada um, logo depois de fazermos essa primeira oração, agradecendo a Deus, né, faz parte do perfil do Betel brasileiro, a academia aliada à piedade. Nós sempre iniciamos as nossas aulas com oração, entendendo exatamente a, a integralidade, né, da vivência da nossa fé, né, de tudo que fazemos para a glória de Deus. Então, oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos na tua presença, sabendo que o Senhor tem nos trazido até este momento, até este encontro, e pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor esteja falando a cada um de nós, que toda a reflexão, toda a informação, ela venha repercutir em nós para trazer as mudanças que o Senhor mesmo deseja em nós. Que o entendimento que o Senhor deseja que nós tenhamos e que seja sempre, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou rapidamente falar algumas palavras, aqui apresentando a nossa professora, Ruth Salviano, que é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia e pós-graduada em História do Cristianismo e mestre em Teologia. É autora de diversos livros, né? Eu faço questão de tê-los lá na minha mesa e tem nos abençoado muito através da sua obra. Deus tem realmente abençoado a Ruth com esse dom de escrever, de ensinar, e fico feliz porque ela tem compartilhado isso exatamente para isso que o Senhor nos dá os dons, né, para a edificação da sua igreja. Então, muito obrigada, Ruth, por estar aqui conosco. A Ruth vai ter esse tempo de 30 minutos para refletir um pouco, e posteriormente nós teremos a participação do professor Douglas Nassif, e nesse momento também estarei apresentando o nosso professor. Então, Ruth, muito bem-vinda ao EAD Betel Brasileiro, que bom tê-la aqui conosco, a palavra está com você. Amém. Bom para mim, é sempre bom estar com vocês. Parece que eu volto um pouquinho à sala de aula,
que eu já deixei há uns 10 anos, mas sempre que eu posso estar falando com vocês é como se eu estivesse retornando à sala de aula. Antes de começar, eu queria ler um texto que chamou muita atenção, que foi uma mensagem proferida pelo reverendo Alderi Matos, em Romanos 14, iniciando do 13 até o... Eu vou lendo, aí eu paro até o 16, por aí. Iniciando, aliás, do 7 ao 16. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Que Deus nos abençoe. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as vozes da Reforma Protestante e sua atualidade. É interessante, até comentei isso com a Adriana, o fato da gente ter, parece que um pensamento, nisso estamos unidos, como evangélicos, como cristãos, que todos estão querendo falar da reforma, mas de uma forma mais reflexiva, com mais aplicabilidade. Eu estive esse fim de semana lá em BH, e o pedido foi esse, duas coisas. Uma, falar de homens e de mulheres, reformadores e reformadoras. E a outra é aplicação, é uma reflexão contemporânea da atualidade, o que esses reformadores têm a nos ensinar hoje. Então, nós vamos partir para trazer um pouquinho, e o que eu vou falar para vocês está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é o livro Reformadoras. Esse livro tem uma Marte na capa, né? Jane Grey, que foi rainha por 9 dias apenas da Inglaterra e foi martirizada com apenas 17 anos. Uma adolescente, mas muito firme na sua fé. Ela testemunhou verdadeiramente, ela deu a vida até a morte e não negou a fé que ela tinha em Jesus Cristo. Então, nós estaremos falando, principalmente, eu quero falar sobre essa parceria que houve entre esposos e esposas na reforma, entre os reformadores e suas esposas. Então, avançando aí no slide, nós vamos ver mais um pouquinho deste contexto, né, da reforma. Cadê minha ajudante? Jéssica? Deixa eu ver se eu consigo aqui só apertando. Eu vou compartilhar, a Jéssica está com um probleminha, só um minutinho. Ah, tá bom. Vamos para o segundo slide. Então, a reforma protestante, o professor Douglas vai falar um pouco mais sobre ela, eu não vou entrar em detalhes de contexto, né? Mas eu já vou entrar na história das personagens, dos personagens, porque nós vamos falar
das vozes na reforma masculinas e femininas. E uma frase que eu quero abrir é uma frase de uma esposa de reformador, de um pastor em Estrasburgo. O nome dela é Catarina Zell. Não é a Catarina Vambora ainda, é a Catarina Zell. Mas ela disse o seguinte: o que nos uniu e nos manteve juntos não foi prata ou ouro. Nós dois possuíamos algo mais elevado. Cristo foi o marco adiante de nossos olhos. Eu acho que isso é uma coisa que falta para nós atualmente, esse marco, esse foco na vida eterna, nas coisas de cima. Nós somos muito pé no chão, nós somos muito terra, vivemos muito essa realidade aqui, e por isso nós nos abatemos mais, por isso nós ficamos mais desanimados, depressivos, porque nós focamos não com olhos da fé, mas com os nossos olhos espirituais. Nós precisamos muito dos olhos da fé. E Catarina Zell, ela reconhece, não era propósito dela o casamento. Ela tinha sido freira. Então, ela já não tinha vocação para casamento. E ela se casa com um pastor que está descobrindo a reforma, que é um padre. Então, nós temos aí um duplo celibato, ex-freira com ex-padre, mas eles têm uma união linda, harmoniosa. E é interessante que eles se casam mais para dar exemplo, porque eles pensam, né? Nós estamos mudando as nossas doutrinas, o que nós criamos, nós estamos introduzindo uma salvação pela fé, nós estamos introduzindo um sacerdócio universal de todos os crentes, nós estamos falando uma linguagem bíblica, uma linguagem diferente, e nós precisamos praticar. E vamos começar com algo que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre essa importância do homem que deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e ambos são uma só carne. E ela, mesmo não tendo essa vocação, ela se dedica ao seu casamento. E Mateus Zell, de igual maneira, né? Então, eles dizem, nós temos um alvo, nós temos algo mais elevado diante dos nossos olhos. Pode passar. Mateus Zell era um padre católico romano. Ele foi o primeiro pregador naquela grande, linda, quem conhece, quem teve esse privilégio, eu não conheço, mas eu conheço quem conhece, né? Eu conheço gente que diz que é maravilhosa essa catedral de Estrasburgo, é gigantesca. E ele era o pregador da cidade. Olha a responsabilidade. E esse pregador da cidade, ele ouve falar sobre reforma, ele lê os escritos de Lutero e ele se torna convicto nas crenças reformadas, né? Ele é o primeiro pregador a celebrar missa em alemão naquela catedral luxuosa, grandiosa, que por praticamente 2 séculos ela é o maior prédio, o prédio mais alto do mundo. Então, nós temos aí que por um grande período, a Catedral de Estrasburgo é considerado o prédio mais alto do mundo. Então, Mateus Zell, naquela época, ele tinha muito desejo de purificar a igreja. Como Lutero, ele não queria separação, ele queria renovar a igreja, pregar o puro evangelho de Cristo, tal qual está na Bíblia. Mas ele foi muito perseguido. As autoridades não estavam gostando daquele papo, daquela conversa dele, e ele foi proibido de pregar. Mas ele não desanimou, ele continuou evangelizando, e a maioria da cidade se tornou protestante. O homem tinha o dom, né? Ele continua pregando, é grande catedral, muita gente vai, mas a maioria da cidade, Estrasburgo, se torna uma cidade protestante.
mesmo com a perseguição, e se torna um lugar de refúgio para os perseguidos da época. Podemos avançar. Mateus e Catarina, uma parceria notável no ministério cristão. Vou falar só algumas características dos dois. Eles acolhiam necessitados e refugiados. Muitos refugiados, porque a perseguição era grande. Não pense que foi tranquila a reforma, não. Foi difícil, foi dura, muita perseguição. Então, eles acolhiam necessitados e refugiados. Eles visitavam os doentes, presos e moribundos. Catarina auxiliava o esposo. Eu lembro o professor Douglas da Sarah Calley, auxiliando Robert Calley nos sermões, nos esboços, os comportores, né? Catarina também auxiliava o esposo na preparação do ensino, na pregação. Eles aconselhavam e confortavam os membros da igreja. Pastores de almas, verdadeiros pastores. Podemos continuar. Catarina Zell. É interessante quando a gente vai estudando as personagens e vai relacionando a personagens bíblicas. Muitas vezes acontece isso, né? Catarina Zell é uma delas. Ela foi Marta e Maria ao mesmo tempo. Não é o sonho de cada uma de nós, mulheres? Ai, meu pai, eu sou mais Marta. Aí eu penso, outra fala, eu sou mais Maria. Aí se a gente pudesse ser um pouco, 50-50 de cada uma, né? Ela era 50-50. Ela era uma pessoa muito equilibrada e ela conta a história porque Estrasburgo era um ponto estratégico. Então, os reformadores saíam de seu lugar de origem e paravam e se hospedavam em Estrasburgo para partir. Por exemplo, o colóquio de Marburgo vai acontecer Zwinglio e Lutero, né, que são os principais personagens desse colóquio sobre a ceia do Senhor, eles vão estar se encontrando e antes eles param em Estrasburgo. Então é muito interessante como ela acolhe esses reformadores que se hospedam por dias, por semanas em sua casa. Ela conta, fui por 14 dias serva e cozinheira, enquanto homens extraordinários como Ecolampádio e Zwinglio estiveram aqui. Olha a Marta aí. Fui por 14 dias serva e cozinheira, e acho que ela não tinha nenhuma Maria para chamar, né? Ô, mestre, Maria não está fazendo nada, olha lá, fala com ela. O casal Zell acolheu refugiados de vários lugares. Certa feita, ela alimentou cerca de 60 deles por 4 semanas. A gente não dá conta de um dia. Imagina, 4 semanas, 60. É muita gente. E conseguiu que outros protestantes ajudassem, recolhendo ofertas e obtendo abrigo. Realmente exemplar. Podemos continuar. Às vezes, havia até 3.000 refugiados e ela liderava o auxílio a eles. Catarina viveu praticando boas obras ao cuidar dos doentes. A peste, inundações, foi um tempo, apesar de já ter saído da Idade Média, mas ainda era um tempo bem difícil de se viver, né? Guerras, as guerras religiosas, aí ela também vai estar ajudando os anabatistas que são perseguidos, ela realmente trabalha bastante. Passando. Catarina defendeu a diversidade da reforma, opondo-se ao radicalismo e exclusivismo. Ela faleceu em 5 de setembro de 1562 e foi uma mulher avançada em seu tempo, que lutou pela igualdade de homens e mulheres no serviço da igreja, pela divulgação
pública do Evangelho em palavra e ação. Ela é considerada a primeira pregadora do movimento da fé e defensora dos princípios protestantes. Eu coloquei para que sejamos todos um, como tu és em nós. É o que nós cantamos, é o que Catarina defendia, é o que Deus deseja, essa unidade no corpo de Cristo. Podemos passar. Catarina Zéu, Marta e Maria em uma só pessoa. Não dá para aumentar mais, não, né? Está pequenininha aqui para mim, para eu enxergar. Mas é uma poesia de Machado de Assis que eu gosto muito, que vai dizer isso, deixa eu ver, acho que eu consigo. Dai a obra de Marta, um pouco de Maria. Dai um beijo de sol ao descuidado arbusto. Vereis neste florir o trono ereto e arbusto, e mais gosto achareis naquela e mais valia. A doce mãe não perde o seu papel augusto. Nem o lar conjugal, a perfeita harmonia, viverão dois, onde até aqui um só vivia, e o trabalho haverá menos difícil custo. Vai ser dividido, né? Então, Machado de Assis está dizendo aqui, mulher, dai a obra de Marta um pouco de Maria. Então, encara a vida, põe em prática a questão espiritual, o coração robusto, para que não fique na escuridão, nem mal aceso o dia, basta um jorro de sol ao descuidado arbusto, basta a obra de Marta, um pouco de Maria. Então, essa poesia, eu acho que calhou bem com Catarina Zéu. Podemos continuar. Mateus Zéu considerava sua esposa uma excelente companheira. Aqui é interessante porque a gente vai pensando as personagens e a gente encontra umas coisas interessantes, com Lutero e Catarina Bombora, com Catarina Zéu e Mateus Zéu, as brincadeiras que eles fazem na intimidade, né? Então, diz que o Mateus Zéu falava que ela era muito boa, uma excelente esposa, e que ela não era só uma costela dele, que pelo menos ela devia ser 2 costelas. E ela responde na hora, imagina, eu sou só uma lasquinha, sou uma lasca de costela, imagina que eu sou 2 costelas. Mas ele a elogiava, ele dizia que ela era a sua ministra assistente, e principalmente era mãe dos aflitos. Interessante essa parceria, né? Na história a gente tem muito, no protestantismo brasileiro temos também, quando os dois estão irmanados na mesma vocação da pregação do Evangelho. Mas os líderes protestantes da Reforma, que sucedem Mateus Zéu quando ele falece, começam a perseguir Catarina, achando que ela quer usurpar o púlpito. Como ela é a esposa do pastor, é a viúva, né? Aquela primeira dama, né? Que a gente brinca, e agora está sem o pastor, quem sabe ela não vai querer pregar, não vai querer fazer isto ou aquilo. Então, eles começaram a pregar e a falar dela, falar contra ela, e passaram a chamá-la de perturbadora da paz da igreja. Essa frase que vem a seguir, da resposta dela, eu quase decorei, porque é uma frase que eu acho muito interessante. Nós podemos ver, mas ela diz assim, eu sou perturbadora da paz? Sim, na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos, visitei os infestados pela praga, cuidei dos mortos. Eu tenho visitado os presos, aqueles que estão sob sentença de morte, frequentemente, por 3 dias e 3 noites, eu não comi nem dormi. Eu nunca usurpei o púlpito, mas eu fiz mais do que qualquer ministro
visitando aqueles que estavam na miséria, isso está perturbando a paz da igreja? Então, ela era audaciosa, que é uma coisa que, pensando na contemporaneidade, nos falta muito. Nós somos medrosas, nós somos acomodadas. Quando caiu a minha ficha, que eu tinha lecionado história do cristianismo, e nunca tinha falado de uma mulher, o meu primeiro pensamento foi, é assim mesmo. A gente fala dos reformadores, a gente fala dos avivalistas, a gente fala dos escolásticos, a gente não fala das mulheres. É assim mesmo. Depois que eu pensei, mas como é assim mesmo? E quando eu comecei a pesquisar, cada mulher batalhadora, e elas vão aceitando nessa época da reforma, elas vão agarrando com força. Sacerdócio universal de todos os crentes, eu não preciso de intercessor humano nenhum, eu vou direto ao Pai. Eu tenho direito de falar de Deus, eu tenho o dever, a obrigação, porque se eu não falar, as pedras clamam, porque se eu não falar, o que eu vou dizer a Deus quando eu comparecer diante do tribunal dele? Eu não posso enterrar meu talento. Então, elas têm um grande discernimento assim que elas têm acesso às escrituras. É muito interessante. Podemos continuar. Eu coloquei a capa do Evangelho da Paz e o discurso de ódio, que nós temos visto muito. E bem para o dia de hoje, Betel brasileiro e convida para falar sobre reformadores. E eu já estava meio entristecida porque não se queria comemorar a reforma. A minha sensação era essa. O pessoal, com tanta agitação, com tanta coisa que está acontecendo, está se esquecendo. Hoje alguém até escreveu, a gente ficou descuidado, a gente não prestou atenção. 505 anos da reforma. E qual que é a nossa base, se não essa? Interessante que Catarina, naquela época, ela foi uma pacificadora, porque tinha uma nova geração de luteranos que começavam a perseguir os dissidentes. Havia os discípulos de Zwinglio, que não pensavam como ele, ou pensavam, mas avançaram um pouco mais na questão de batismo, em outros pontos. Havia os anabatistas, né, que eles formam esse grupo de anabatistas, querendo batismo de adultos, e esses são perseguidos pelos dois lados. Perseguido pelos dois lados, são os que mais são martirizados. E ela dizia, quando pregavam contra eles amam a Cristo, eles estão provando sendo afogados, sendo queimados. Por que vocês estão perseguindo? Vocês parecem caçadores de javali, correndo atrás da sua caça. Não façam isso. Vocês não devem julgar para não serem julgados. Aí começam a gozar, a zombar dela, a chamar de doutora Catarina, vá cuidar do seu fuso, da sua roca. Mesma coisa que falaria para a gente hoje. Vá para a cozinha, vá pilotar fogão, você não entende nada de teologia, você não devia estar se preocupada com assuntos teológicos. Há 500 anos atrás estão falando para a Catarina, mas ela não cede. Ela continua como pacificadora, e ela vai no hospital, e quando ela vê que luteranos têm privilégio, enquanto outros cristãos não estão tendo, ela reclama, ela diz, não, o tratamento tem que ser igual, Deus não faz acepção de pessoas. E sempre focada na ação social, no discurso da paz, no evangelho da paz que Cristo nos deixou. Podemos avançar. Ela tinha um grande amor no coração. E isso, aliado ao conhecimento bíblico, a fortaleceu. Vão dar a ela um entendimento mais amplo, porque é o amor unido ao conhecimento
ela aplica a prática. Marta e Maria, na comunhão com Deus, na prática do Evangelho da Paz, na coragem, na eloquência, na habilidade de defender seus pontos de vista. Ela explicava a teologia de uma forma que as pessoas compreendiam. E esse grande amor que ela tinha para com o próximo é algo que nós devemos praticar. Parar a correria da vida, parar de tanto ativismo que não produz fruto para a vida eterna e pensar no que realmente importa. Podemos avançar. Eu vou falar mais a fundo aqui da Catarina e depois eu vou citar as outras esposas, tá? Não vou me estender muito, não. Mas é a minha preferida. A gente sempre tem, né? Uma que a gente gosta mais. Ela cuidou da casa, que era uma hospedaria, todas essas esposas dos primeiros reformadores, elas não tinham casa, elas tinham hospedaria, porque se juntavam os refugiados. Lutero vai morar no mosteiro agostiniano. Calvino, por um tempo, tem uma casa simples, mas depois ganha de presente uma grande casa. Catarina Zell, simplesmente a Catedral de Estrasburgo. Então, elas vão viver em grandes casas, cuidando de muita gente. Não é isso é para poucas mesmo. Então, mesmo criticada, ela cumpriu até o fim o propósito de Deus na vida dela. Ela começa como freira, depois é esposa de reformador, e ela torna-se alguém que deixou um legado próprio. E é interessante, quem quiser ler Reformadoras depois vai ver a frase completa, uma frase linda, que ela coloca tudo o que estão criticando nela, e ela diz: Deus notará. Deus sabe a verdade. Deus conhece a intenção do meu coração. Então, não se preocupe se você está se achando injustiçada, não estão reconhecendo o seu trabalho. Deus está vendo. É aquela velha expressão, Deus está vendo. Ele notará, mesmo que o mundo não note ou perceba. Não importa que os homens não notem, Deus notará. Aí nós vamos para Catarina Vombora e Lutero. Essa era a capa que eu queria para Reformadoras. A gente sempre escolhe uma capa. A gente não, a gente Ruth. Eu adoro já ficar pesquisando e olhando as figuras. E o Lutero, ele tinha um pintor que estava sempre com eles. E ele pintava Lutero tocando. Aí do lado está o Melanchthon, que é frequentador assíduo também, companheirão de Lutero. Então, Lutero está tocando, os filhos cantando, tem Catarina Vombora com a criança no colo. Cenas lindas nós temos de Lutero. E cenas que foram pintadas na hora por um pintor da época. Isso é raridade. Praticamente, acho que entre os reformadores, ele e poucos outros tiveram essa graça, né? Mas Lutero e Catarina, a história é interessante, acho que vocês já conhecem, mas eles não estavam apaixonados. Tinha 16 anos de diferença entre os dois. E ela queria casar com ele, achava que ele era um homem bom, tal, mas ele, olha o que ele fala. Lutero, ele é bem sarcástico, o jeitão dele é bem interessante, né? Ele disse o seguinte: ele casa para fazer a vontade de seu pai. O pai dele queria netos. Eu também quero, mas não depende de mim, eu não tenho. Então, ele casa para fazer a vontade do pai dele, para irritar o Papa e afligir o diabo. Bons motivos. Mas o que acontece é um amor muito lindo, um respeito muito grande, que nasce e cresce. Minha amada Kate era como ele chamava a esposa. Então, vamos avançar. Lutero, Catarina Vombora. Olha o que ele fala, minha querida Kate. É tão bonito esse jeito que ele se expressa, me mantém jovem, em boa forma, se preocupava com a saúde dele. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens. Quando volta, está sempre me aguardando com alegria,
cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Que bonito, né? Não é toda mulher que tem essa paciência, não. Eu, por muitos anos, meu marido viajava de segunda a sexta. Eu era pai e mãe de uma jovem, um adolescente e uma criança. Então, tendo que resolver tudo sozinha, né? Porque ele só chegava de fim de semana. Não é fácil. E Lutero viajava bastante, bastante. Tanto, não sei se é no próximo slide, vamos ver, que já vai falar da morte dele. Quando ele morre, ele não está em casa. A Catarina, é o exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Porque estava sempre ocupada, aquela que levanta de madrugada, como está lá, né? Que dá serviço, que cuida dos filhos, do esposo, dos agregados. Ela encontrava tempo para a comunhão com Deus, ela tinha fábrica de cerveja, ela tinha pomar, tinha horta. Ela foi chamada de, ironicamente, por Lutero, da doutora do mercado dos porcos. Muito interessante esse humor de Lutero, né? Vamos continuar. Então, ela não é aquela mulher que vai escrever, mas é aquela mulher que ativa, muito, muito ativa. Podemos passar. Ela contribui de forma efetiva para a prosperidade da família. Sabe o que diz da mulher de Provérbios? Que ela compra e vende terras, né? Catarina Vombora fez isso também, porque Lutero, o estudante ia pagar, ele sabia da situação, não precisa pagar não. Alguém queria mandar um presente às vezes caro, não precisa não. Aí ele dizia, precisa sim, porque Catarina já tem o destino, diz que está precisando desse dinheiro. Então, é aquela que ficava cobrando para que eles pudessem sobreviver. Imagina quanta gente que morava ali, né? Então, era uma mulher desse tipo. E ele diz que ele não trocaria a mulher dele nem pela França, nem por Veneza, porque ela tinha sido dada por Deus, assim como ele tinha sido dado a ela. Podemos continuar. Uma frase linda. Essa é uma das frases mais lindas da reforma que eu acho. Minha querida Kate me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido, ele nem sabia que se chamaria reforma, né? Tudo que tem acontecido. Espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Imagina Lutero, há 500 anos atrás, orando para que o nome de Catarina Vombora aparecesse ao lado dele na história. E não apareceu. E não apareceu. Eu acho que quando nós comemoramos os 500 anos, né, que foi em 2017, que surgiram mais histórias sobre as reformadoras. Ela talvez um pouco antes, porque a primeira dama da reforma, tal, né? Mas demorou. A história das mulheres, ela só começa no século XIX em diante, metade do século XIX, a falar-se mais das mulheres não cristãs, das mulheres de uma forma geral. Ela não escreveu nenhum livro, nem jamais pregou um único sermão, mas seu inestimável auxílio possibilitou que seu marido fizesse tudo isso, como poucos na história da igreja. Então, nós vamos falar só de mais a Idelete, né, que é a esposa de Calvino, e estamos encerrando. Lutero ele vai morrer em 1546, longe de casa. Catarina não pôde estar junto a ele, mas ela sofre muito com a morte dele. Eu pesquisei bastante, eu não achava uma frase de Catarina, porque tudo era Lutero escrevendo sobre ela. Aí eu encontrei essa frase,
numa resposta de uma carta que ela deu à cunhada. E ela diz: eu não consigo comer nem beber. Além disso, eu não consigo dormir. E se eu tivesse um principado, ou mesmo um império, eu não me sentiria tão mal por perdê-lo, como eu me sinto agora, que o nosso querido Senhor Deus tomou esse amado e querido homem de mim. E não somente de mim, mas do mundo inteiro. Quando penso nisso, não posso evitar a angústia e o pranto, seja para ler, seja para escrever, como Deus sabe. Então, ela sofre muito com a morte de Lutero. Podemos avançar. Agora, Calvino e Delete de Bire. Interessante que Calvino, ele casa com uma viúva, né, que já havia sido casada, que traz filhos, e ele demora para casar. Ele só casa porque os amigos estão casando, ele é aquele mais intelectual, ele quer sossego, né? Desde que ele é intimado a trabalhar pela reforma, ele já queria sossego para escrever. E ele pensa, quem será uma boa esposa para ele? E ele diz, só esta é a beleza que me atrai. Se ela for casta, se não for exigente. Mulheres, não sejam muito exigentes, não. Não sejam muito mandonas. Não sejam muito refinadas. Eu não gosto disso. Esse negócio aqui está tão chato. Não sejam resmungonas. A Bíblia já aconselha isso, né? Então, ele queria isso, que ela não fosse exigente demais, que ela fosse econômica, paciente. E ele coloca, se houver esperança, que ela se interesse pela minha saúde. Ele sempre teve uma saúde bem frágil. Então, ele queria uma mulher que cuidasse dele. Mas ela acaba até morrendo antes dele, né? Mas ele gostaria que a mulher se preocupasse com a saúde dele. Então, avançando. Ela morre primeiro que ele. E ele escreve, eu fui privado da melhor companhia da minha vida, daquela que, se assim lhe fosse ordenado, estaria disposta a partilhar, não apenas da minha pobreza, mas até mesmo da minha morte. Enquanto viveu, foi a fiel auxiliadora do meu ministério. Declarei na presença dos irmãos que doravante cuidaria deles, os filhos dela, de Delete, como se fossem meus. Ela respondeu, eu já os entreguei ao cuidado do Senhor. Quantas mães que morrem de medo de morrer, porque se preocupam demais com os filhos. E eu sempre penso, Deus cuida melhor do que eu, muito melhor do que eu. E Delete pensava assim também. Eu já os entreguei aos cuidados do Senhor. Era uma pessoa humilde, bem diferente de Catarina. Ela sofreu muito, porque eles sofreram perseguições, os reformadores foram apedrejados, e ela se entristecia, ela sofria muito mais quando falavam mal de Calvino do que se falassem mal dela. Então, ela é aquela pessoa simples e humilde, e cheia de fé. Eu já entreguei meus filhos aos cuidados do Senhor. Podemos avançar. Vamos refletir agora para encerrar. Nós somos homens e mulheres da atualidade, estudando sobre homens e mulheres de 500 anos atrás, que descobriram nesse retorno às Escrituras, a salvação pela fé, não por obras, a soberania de Deus, a Ele somente toda a glória. Que coisa boa, né? Que Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está nas mãos dele e tudo nesta vida passa. Os reformadores passaram, cumpriram o seu papel, e descobriram e ensinaram que o justo vive pela fé. Os avivalistas passaram, exortaram arrependimento, mudança de comportamento, de valor, de estudo da palavra de Deus. Mas os mártires não passaram. Os mártires continuam. Meu novo livro é Mártires Cristãs.
E eu escrevi até o último dia, quando eu estava entregando para a editora, descubro mais Marte lá na África, sendo queimada, sendo linchada, e a igreja perseguida continua sendo perseguida, porque eles dão a vida deles até o fim, na fidelidade a Cristo, custe o que custar. É isso que nos une, é essa fidelidade a Cristo, entregando a nossa própria vida, custe o que custar, na compaixão ao próximo, no amor a Deus, a fidelidade inabalável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Ruth. Muito obrigada por essa sua palavra, essa reflexão. Nós vamos continuar a nossa aula com o professor Douglas Nassi. O professor Douglas é nosso professor de História da Igreja no Seminário Betel Brasileiro de Santo André, e também nosso convidado aqui, né? E ele, casado com... Eu estou aqui com o livro dele, eu queria mostrar, não sei se ele está com o livro perto daí, né? Um livro da nossa querida Sarah Kalley, querida porque ela é uma das minhas preferidas também, viu, Ruth? A gente tem, né, essas identificações, enfim. Então, nosso professor Douglas, pastor também, é graduado em Administração de Empresas, em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, é especialista em Estudos Brasileiros pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e fundador do Instituto Bíblico Caleiano. E atua como ministro do Evangelho e professor de Teologia e de História. Seja muito bem-vindo, professor, muito obrigada também pela sua aceitação de estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Fique à vontade, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, missionária Adriana. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês e participar desta aula aberta. Betel é uma casa que a gente se identifica e já estamos há acho que quase 2 décadas por aí aqui em São Paulo, né? A alegria também está com a professora Ruth, salvo engano, só havia tido um contato e contatos por e-mail no passado, mas que aprendi a conhecê-la, admirá-la, pelos textos que ela produz com tamanha dedicação, né? Resgatando uma memória muito importante, que é a memória das mulheres em todo o tempo da história. Eu também, professora Ruth, escrevo sobre mulheres, mas não com a mesma perfeição que a irmã e com muito mais limitação, né? Eu, de certa maneira, me tornei o biógrafo da Sarah, né? Que era muito conhecida pelas músicas e que eu tive a oportunidade de, nas pesquisas, melhor conhecê-la e disponibilizar essas pesquisas através de alguns livros. Bom, entrando ao que me foi solicitado, apresentar o tema, Vozes da Reforma Protestante e sua atualidade. Nós temos uma certa dificuldade, quando a gente fala reforma, no próprio termo, né? Não dá para mudar isso e não seria sensato fazê-lo, mas na realidade não aconteceu uma reforma. O que aconteceu foram muitas reformas. A reforma do século XVI é a que conseguiu mudar a estrutura
do governo nos ambientes que haviam. Mas desprezar reformadores dos séculos anteriores não seria conveniente. Então, nós temos um destaque, é o século da Reforma, século XVI. Via de regra, até, a gente tem, é interessante isso, que mesmo para aquele que não estuda, para aquela que não estuda história, é bem capaz de recitar o nome, Martinho Lutero, 31 de outubro, a data que hoje estamos, 505 anos de distância, e é bem capaz de até colocar a geografia à porta da capela de Wittenberg, né? Porque se tornou um ensinamento comum, né? E eu falo isso sem diminuir a importância de Lutero. A experiência de Lutero é muito marcante. O Lutero tem um momento que ele fala que teologia se faz mexendo nas entranhas. Ele tem muita força ao falar. Ele, no seu tempo de estudante, duas coisas, e eu acho que nós temos alguns seminaristas, né, missionária Adriana? Então, Sim, temos. no tempo de seminário de Lutero, na realidade, ele estava no mosteiro, ele chega a ganhar dois apelidos, né? Músico, né? Até a professora Ruth trouxe uma das figuras clássicas, pinturas clássicas, ele com alaúde, né? E parece que ele tocava bem, gostava. E a segunda era filósofo, porque ele fez uma faculdade antes de entrar no convento, e era muito bom em filosofia e também de música, né? E ele vai descobrindo a fé, ele não inventa nada, né? A justificação pela fé está em Paulo, no Novo Testamento, mas ele resgata esse ensino de uma maneira fantástica, né? Muito passional, muito emocional. Lutero é fantástico. Eu poderia voltar e ver antecedentes, talvez destacando o Valdo, né? Pedro Valdo. Pedro Valdo morre em 1217, exatamente 300 anos antes de Lutero. A igreja que ele forma fica no exílio, né, na periferia da fé, como diria Juan Driver, durante 300 anos. E no século XVI é tida como uma igreja protestante. Então, 300 anos antes de Lutero, já havia uma igreja protestante. De certa maneira, eu diria que no tempo da igreja primitiva já havia, porque é uma outra forma de ver igreja, né? Lutero, portanto, é o nome mais difundido da Reforma. As pinturas de Lutero, estava vendo outro dia um artigo que falava 500, eu não sei, achei até meio exagerado, mas pinturas, gravuras, reconstituições de imagem e tal. Zwinglio, na vida toda dele, não teve uma. Foi feito depois que ele morreu, porque ele detestava esse negócio de ter imagens, né? Calvino tem uma que aparece um trecho de Calvino. Inclusive, dessa que a professora Ruth colocou, é aquela que é a clássica, né? Outro dia eu achei uma legal, foi num museu em Genebra, uma pintura dele, né? Que está um pouco mais simpático. Normalmente ele tem aquela cara de dor, né? E ele tinha muitas enfermidades, e não sei se é por isso, mas ele era meio assim, sóbrio demais, né? Bom, Lutero, Zwingli, Calvino, completa os três reformadores conhecidos no ambiente acadêmico como reformadores clássicos. O Calvino, ele tem uma diferença de idade, né? O Lutero
nasce 10 de novembro de 1483, o Zwingli, 1º de janeiro de 1484, então é uma diferença pequena, 2 meses, né? Não tinha maternidade, mas se houvesse, eles poderiam até ter estado juntos, né? E Calvino vai nascer em 1509, então imagina, né? Você tem aí uma defasagem de 25 anos, então é uma segunda geração. Pelo fato de ser segunda geração, Calvino, uma pessoa também fantástica, como os outros dois, mas talvez, por essa razão de estar um pouco à frente, e as reformas, tanto de Lutero como de Zwingli, já implantadas, ele possa representar melhor as ações da reforma, passado a parte de um amadurecimento, né, inicial, em sociedade. Isso porque a reforma em Wittenberg, fala-se de 1517, talvez, como marco inicial a gente pode aceitar, não era a ideia dele, mas é um marco referencial. No caso de Zwingli, é 1519, estão deslocados, não é em continuidade, né? Mas 19. A do Calvino é 1536. Então, aqui a gente percebe outra coisa: 17 anos após Zwingli, né? 19 anos após Lutero. Zwingli, inclusive, já estava morto há 5 anos. Então, tem um deslocamento. Então, eu achei interessante, talvez, nesse breve tempo que vamos passar com vocês, trabalhar com Calvino. E principalmente considerando o momento histórico que a gente vive em nosso país. Esse pós-eleições, com uma participação nunca vista, das igrejas chamadas evangélicas, né, dentro desse processo de eleição, causando, inclusive, muitas divisões, crises no comportamento, quando a gente olha a ética cristã. Então, eu pensei que talvez Calvino fosse mais interessante a gente buscar durante alguns instantes. A minha ideia será passar para vocês uma visualização, uma percepção da forma de agir do reformador genebrino, do reformador de Genebra. Por opção metodológica e principalmente em face ao breve tempo que temos, eu não vou trabalhar com outros nomes, quer em paralelo, né, biografia comparada, e nem com os sucessores de Calvino, as diversas correntes que vão ser formadas através do princípio da reforma. Minha delimitação estaria mais ali na vida e obra, né, de Calvino, buscando resgatar alguma parte, da memória das ações de Calvino na sua atuação de Genebra. Eu vou utilizar como meu referencial teórico as obras de André Biellet, um especialista em Calvino, 2 obras em especial, Humanismo Social de Calvino e O Pensamento Econômico Social de Calvino. Vou utilizar muito pouco, mas algumas citações das institutas. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. Na primeira, falar um pouco do antecedente da reforma, citando até a história de Genebra. Segunda parte, formação do pensamento de Calvino, e a terceira, a reforma social de Genebra. Quando a gente fala de Genebra, né, ou parece que ela se forma quando Calvino lá está,
o que sempre esteve. Então, só a título de informação geral, cabe dizer que Genebra ela é citada pela primeira vez num texto nas Guerras Gálicas escritas por Caio Júlio César. A gente vai estar 50 anos antes de Cristo. Já tinha um local, claro que bem incipiente, aonde vai ser construída Genebra. Ficando, portanto, desde esse início, né, do primeiro contato histórico, sob domínio romano. Com o passar do tempo, outros dominadores vão estar sob Genebra. Borgonha, por exemplo, é um longo tempo, e também os francos, né? Da onde vem, inclusive, a forte influência francesa. A gente está em Genebra, parece que está na França. Ela vai, durante a Idade Média, num determinado momento, ganhar uma categoria como uma cidade centralizada, né? Que tem um bispado. No tempo de Zwinglio e de Lutero, a gente percebe que tem uma cidade onde é a cidade do arcebispo, né, que é Constança. Ele atende os dois, tanto Zwinglio como Lutero, porque Zurique fica na parte fronteiriça com a Alemanha e as duas têm o mesmo idioma, usa alemão. Genebra está mais ao sul, ligado à França, e o idioma é francês. Tá? A luta pela emancipação de Genebra vai surgir no século XIII. Aliás, é fantástico quando a gente estuda ali a parte da Suíça, porque a Confederação Helvética é fundada em 1291. Então, imagina, no século XIII, quando as nações estão se preparando para aquilo que vai dar no século XIV, no Estado moderno, eles já têm uma confederação e um sistema democrático. Não com a mesma base, claro, atual, mas com eleição livre, com participação, é bem interessante isso. Em 1263, os comerciantes e artesãos de Genebra se reúnem pela primeira vez para lutar contra o poder senhorial do bispo. Em 1285, ainda no século XIII, eles estabelecem 10 procuradores ou curadores para os representar. É o início daquilo que vai ter os conselhos que até hoje nos cantões da Suíça existe. 1309, os genebrinos, e aqui é uma postura dos mercadores, dos comerciantes de Genebra, e eu estou falando do século XIII, então antecede o mercantilismo, mas já tem uma parte mercantil ali. Eles vão fazer um mercado para armazenar mercadorias em feiras. Em 1387 vai se confirmar as concessões de territórios para as casas, construções, fazendas, né? E um contrato que vai durar 150 anos. Século XV, 1477, Genebra firma com Berna, atual capital da Suíça, e Friburgo, um tratado com burguesia. Uma outra confederação que não era aquela maior helvética, mas para fortalecer a relação desses cantões, principalmente contra igreja e os príncipes, e a dinastia que aqui está, seria Saboia. No século XV, então, tem essa tensão política, econômica, social. E aqui eu queria dar um destaque. Nenhuma reforma ou nenhum movimento religioso se dá independente da situação política, econômica, social, cultural do ambiente que está. É interessante que às vezes a gente vê história de igreja que relata tanto a parte interna, intramuros da igreja, que a gente às vezes vê o livro todo, né, de uma biografia, de, sei lá, de uma instituição, igreja, e a gente não sabe nem que país, que cidade é.
E eu só fiz essa introdução para dizer que tem um desejo de Genebra de dar um chega para lá na religião, Papa, e no imperador e nas dinastias que ele coloca. Genebra, no tempo dos reformadores, ela era governada por três autoridades. O bispo, que era ao mesmo tempo líder máximo da igreja e líder máximo da cidade. Tem até um ditado, nem sei se usa hoje, mas eu lembro no meu tempo de adolescente, jovem, fala, mas alguém estava se queixando muito, vai reclamar para o bispo, né? E era no ambiente católico, né? Então parece que isso é muito secular. A autoridade máxima era o bispo. Havia o conselho da cidade, né, que era eleito, e entre esses conselheiros, eu vou usar a expressão vereador, mas isso não tem na história, tá? É conselheiro mesmo. Havia um principal, que às vezes aparece como burgomestre, e burgo aqui, lembrando cidade, né? Que eu faria uma comparação com prefeito. Não existe a palavra prefeito aqui, nesse ambiente de Calvino. Mas, só para situar na realidade nós. Então, três autoridades. A religiosa acima de todo mundo, depois o líder máximo, né, dos conselheiros, e depois os conselheiros, e sistema de votação, não, é claro, para o bispo, né, é cargo vitalício, mas o magistrado principal e o conselho eleito. As tensões são muito grandes, porque igreja e Estado são juntas. Aliás, isso desde Constantino. Aliás, é um dos maiores erros da igreja quando ela se junta com o Estado. Porque a igreja passa a legitimar o Estado, não importa o que faça, por mais terrível que seja. E o Estado legitima a igreja em assuntos que eles não têm competência, que é a parte da fé, dos cânones, das práticas litúrgicas, enfim, né? Então, é uma mistura que sempre dá errado. Aliás, a gente está saindo de uma eleição, né? Eu fiquei muito contente quando ela acabou. Só o fato de acabar eu já fiquei contente. Que é incrível como afetou tudo, né? Teve igreja que teve tiroteio, é brincadeira, mentira, mas enfim, não é o nosso alvo. Mas havia esses status. Nessa igreja vai chegar o reformador. O reformador de Genebra se chama Guilherme Farel. Ele chega em 32. E quem manda Guilherme Farel levar o evangelho sob o ponto de vista protestante ou reformado a Genebra é o Cantão de Berna, que normalmente não aparece nem em livro de história nosso, né? Eles financiam. Lá em Genebra tem uma praça, acho que é parque que eles chamam, mas uma praça grande, enorme, que tem o mural dos reformadores. Se porventura você não teve a oportunidade de ver, depois dá um Google aí, coloca aí, você vai ver. É um paredão dos reformadores. No centro tem as figuras máximas da reforma de Genebra. Claro que Calvino vai estar Beza, o seu sucessor, vai estar Farel, que na realidade é quem inicia a reforma, e vai estar um escocês, John Knox, né? Que falam que ele ajuda Calvino, mas Calvino ele coloca John Knox no mesmo nível do que ele. Ele partilha as atividades. Nesse grande monumento, na frente dos quatro, tem três flâmulas, né? No piso, três bandeiras. A de Genebra, a de Berna, que mandou Farel, e a da Escócia. Ela não mandou o John Knox, ele veio expulso, né? Aliás, com risco de morte, ele foi para Genebra e se abrigou em Genebra. E depois volta e faz a reforma na Escócia.
Então, tem uma ligação da reforma muito grande fora de Genebra. O próprio João Calvino não é genebrino, ele é francês. Nasceu, a gente vai ver mais à frente, na cidade de Noyon. A reforma religiosa, portanto, começa em 32. E aí você vê Farel indo e disputando com os sacerdotes católicos qual era a fé verdadeira. É debate, gente. Sabe, debate público, né? Hoje a gente fala debate um a um, coisa assim, político, mas é alguma coisa assim nas praças, em frente às igrejas, né? E o Farel parece, ele é muito alto, né? Ele devia ter por volta de 1,90 m, mais alto que o normal, 1,85 m, né? Era ruivo, né? Os historiadores falam que tinha o olho esbugalhado quando falava, né? O Justo Gonzalez tem uma caricatura que ele coloca no livro dele, e aparece o Farel falando com o dedo em riste, Calvino sentado, né? E Calvino falou que não queria ficar lá, ele queria escrever, ir lá para Estrasburgo, queria ser professor, isso aí, maldito seja você se fizer isso, Deus te quer aqui. E ele constrangeu o Calvino 4 anos depois a ficar. Bom, foi essa Genebra que um jovem Calvino, né, e jovem mesmo, 25 anos, ele chega em Genebra, sem nenhuma experiência de liderança religiosa, nenhuma, zero. Um huguenote, recém-convertido, na França, mas muito inteligente, muito aplicado, doutor em Direito, não fez o curso de Teologia completo, mas era um autodidata excelente, né? E é ali que ele começa as suas atividades e a sua ação. Pensando agora na formação do pensamento de Calvino. Calvino é alguém hermético. O Teodoro de Beza estuda com ele na França, né? Era colega de carteira, vamos chamar assim, né? Na Universidade de Paris, e ele faz uma biografia, mas mesmo nessa biografia falta informação. Calvino, assim, sabe, eu não sei, parece uma ostra, que é difícil abrir para tirar informação dele. Mas uma parte dá para saber. Por exemplo, se você quiser saber quando Calvino se converteu ao Evangelho, você não vai saber. E ele escreve vários comentários bíblicos. Se não me engano, é em Salmos, que ele chega e fala, olha, ele está lendo um texto lá de Salmos, fala, a minha conversão foi semelhante a essa. Eu tive uma súbita conversão. Olha, para historiador, a coisa mais triste é quando alguém define um processo tão importante como a conversão com duas palavras. Súbita conversão. Aonde, como, quando, com quem, sozinho, lendo, orando, em crise. Não sabemos nada, porque ele é hermético. Tá? Mas alguma coisa sabemos. Antes de completar 12 anos, ele recebe uma espécie de bolsa de estudos, né? O pai dele era secretário do bispo de Noyon e trabalhava também na administração da cidade. Eu acho que não tem essa palavra na época, mas seria uma espécie de contador, de alguém que cuida da parte fiscal. E com isso, ele vai estudar nos melhores colégios com bolsa dada pelo bispo. Atingindo maioridade, vai para Paris, né? E aí o pai dele briga não, se desentende com o bispo e ele perde a bolsa. Aí ele sai de teologia e vai para o direito em Orleans, onde em 32 ele se forma. Tem um nome que é muito importante para todos os reformadores, Lutero, Zwinglio e Calvino, que é Erasmo de Roterdã. E o movimento humanista é muito forte. E ele é afetado pelo movimento humanista, e a minha impressão, isso é inferência. Não dá para me dar referência de que livro eu li isso. Mas eu deduzo que, através do círculo humanista, e tem um círculo humanista mais ligado
a um futuro movimento de reforma, eu creio que é aí que ele vai se colocar mais ativamente. Na França, o nome que a gente dá aos reformados são huguenotes. Vocês, estudantes, já devem ter visto sobre os huguenotes. Mesmo porque o Calvino, de Genebra, mandou 12 huguenotes para o Brasil em 1557. O primeiro culto realizado nas Américas, todas, Norte, Central, do Sul, o primeiro culto foi no que hoje a gente chama de Baía da Guanabara, por esses huguenotes. Era um grupo pequeno, dentro de uma população francesa maior, por volta de 300 pessoas, que se estabeleceu durante alguns meses ali, onde hoje é Rio de Janeiro. Tá? Bom, esses huguenotes não tinham perseguição na igreja, e eles eram uma espécie de, sabe, as reuniões que a gente tem dos lares, pode chamar de célula, grupo de oração, compartilhamento, eu já vi chamar de grupo eco, mas reuniões dos lares, né? Então, os huguenotes faziam isso, e tinha uma liturgia nos lares totalmente livre, com oração, cântico, né? E eles iam para a igreja também, já não de forma tão assídua, e é um movimento que vem de cima para baixo da sociedade. Né? Para ter uma ideia, a irmã do rei participa, tem um bispo Brissonnet participa, tem professores da universidade, tem empreendedores, tem comerciantes que participam, e os huguenotes ficam, de certa forma, durante mais de 10 anos, alguns falam 15, em silêncio. Em 1534, um grupo de huguenotes, que era mais agressivo na propaganda evangelística, faz uns cartazes e colocam nas cidades principais. Tá? Então, colocam em Paris e mais algumas cidades principais, só que fizeram a loucura de colocar um cartaz dentro do palácio onde o rei estava, na porta do rei. Na hora que o rei abre a porta, ele vê o cartaz, ele fica louco da vida, e aí começa a perseguição dos huguenotes, a chamada Questão dos Cartazes, em 1534. Calvino foge de Paris, junto com outros huguenotes, e vai se refugiar na Basileia. E lá ele escreve a primeira edição do Institutas. O Institutas é um texto pequeno, 6 capítulos, podemos dizer um livreto de bolso, que ele vai trabalhar de 36 até 59, quando sai a 8ª edição, e aquele livrinho pequeno de bolso, né, que fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem uma estrutura, e a igreja, né, os 4 pontos, vai se transformar, depois de 8 edições, em 4 livros densos, em 80 capítulos, que temos até hoje. Está saindo até uma edição nova na Casa Editora Presbiteriana, que vale a pena adquirir, né, tanto o seminário como aqueles que assim o puderem fazer. Tá? Calvino ele vai prefaciar um Novo Testamento feito pelo primo dele, Pierre Robert Olivetan. E a forma que ele faz o prefácio denuncia que ele já é protestante. Então, Calvino é assim, a gente tem que ir descobrindo, né, que ele já é protestante, passou. Então, aqui ele passou. Bom, essa era a bagagem de Calvino ao chegar em Genebra, em 1536. Um jovem reformado francês, né, provavelmente conhecido do Farel, que já estava fazendo a reforma ali. Ele ficou 4 anos disputando o Farel. Ele foi expulso de Genebra, depois voltou. Só que aqui eu queria fazer uma colocação que não é muito usual, mas que ele
Farel conquista magistrados e, através da representação política, eles conseguem colocar o bispo para fora e a Igreja Católica para fora e estabelecer o culto protestante. Farel, assim como Calvino, eram integrantes do Círculo Humanista Cristão de Paris. Ele era mestre em artes, bacharel em direito, tinha domínio do grego, do hebraico, um apologista fantástico, que faz, inclusive, a reforma em outros locais, Neuchâtel, tem outras cidades, principalmente a parte francófona, né, de fala francesa, da Suíça no sul. Bom, Calvino, ele posteriormente vai dizer que escreveu Institutas como um texto apologético para defender aqueles que acusavam os huguenotes de subverterem a fé cristã e a política. Tá? Dedica até a dedicatória do livro, ele dedica ao rei Francisco I, né? E talvez aqui tenha uma das chaves hermenêuticas principais do reformador de Genebra. Ele entende que a política é um ministério dado por Deus. Talvez alguém possa lembrar de Romanos 13, alguma coisa assim. É claro que tem que tomar cuidado, porque Apocalipse 13 fala de uma besta dominando o mundo, e não é toda a autoridade que a gente tem que seguir. Calvino, como Zwingli, como Lutero, fala que a autoridade para ser obedecida é aquela que submete a palavra de Deus. E eu gosto muito de um texto de Didaquet, um escrito da virada do primeiro para o segundo século, que fala que aquele que diz que é de Deus tem que ter os modos do Senhor. Se alguém não tem os modos de Jesus, pode ter um discurso lindo, pode ter uma igreja grande, tá? Mas tem alguma coisa errada, segundo os irmãos primitivos. O pensamento social de Calvino subordinava as áreas política e econômica à teologia, mas não com chave de dono de igreja, o líder de igreja, pastor, bispo, apóstolo, com os poderes instituídos. Não. Por princípio político e econômico, seguindo, né, um projeto de reforma teológico. Para vocês terem uma ideia disso, a primeira ação de Calvino, junto com o Estado, foi produzir um catecismo e uma confissão de fé e distribuir para todos os habitantes. Gente, nessas eleições saiu tanta bobagem, e eu não me relaciono tanto assim, não tenho muitos grupos, tá? Nada contra, mas eu não tenho. Mas os grupos que eu tenho, pessoas falando de direita e esquerda, pegando texto bíblico da direita, da esquerda, e não tem nada a ver, sabe? Texto escrito há 2.700 anos, olha, aqui está dizendo. Então, Calvino preparava o povo para catecismo, né? Saber responder a razão da sua fé dentro de textos bíblicos, 1. 2. Ter uma confissão de fé clara e objetiva para ter um enquadramento, um limite da sua fé. Para Calvino, a sociedade era organizada através de ensinamentos bíblicos. Ele explicava, inclusive, que a sociedade ia decaindo, deteriorando, devido ao pecado, que tornava o homem alienado de Deus e fecundo em vício, perversão, corrupção, maldade, tudo de ruim, o pacote todo. A esperança para transformar a vida de uma pessoa e da sociedade, para Calvino, passava necessariamente pelo novo nascimento. Não adianta ser do partido da igreja, aliás, a igreja nem sei se tem que ter partido, me parece que não, em Coríntios foi condenado, mas hoje, politicamente, parece que tem até essas coisas, mas fala, não, o que tem que ter é um novo nascimento. Através do novo nascimento, para Calvino, o homem alcançaria a ordem natural
decretada por Deus. No pensamento de Calvino, a função do Estado era promover e executar a justiça social e controlar aquilo que saísse da órbita tanto da ética, como do costume, como da conduta dos cidadãos. Então, Calvino, ele colocava o Estado como protetor e guardião da igreja. No entanto, deveria ser crente em Cristo Jesus. Olha uma frase de Calvino, lá das Institutas. E vós, reis, príncipes e senhores cristãos, que por Deus fostes comissionados para punir os iníquos e manter a paz, em paz, os bons segundo a palavra de Deus. Incumbe-nos fazer publicar, ensinar e ouvir por todos os vossos países, regiões e senhorios, essa santa doutrina tão útil e necessária, a fim de que Deus seja por vós magnificado e seu evangelho exaltado, como de bom direito incumbe que todos os reis e reinos, em toda humildade, obedeçam e sirvam à sua glória. Gente, ele está falando para reis, príncipes, senhores da aristocracia, que são cristãos, e fala, olha, vocês têm ministério, mas tem que ter compromisso. Eu fico surpreso quando hoje eu tenho, e são amigos, né? Líderes cristãos em clube de tiro, com armas em casa. Eu fico, o que está acontecendo? Fazendo arminha e aonde está isso na palavra? Essa é a base do pensamento político de Calvino. E ele vai empreender a reforma social em Genebra. Farel tinha começado. Ele estava 2 meses depois que o bispo e o clero, né, e os monges saíram. Alguma coisa ele já tinha feito. Por exemplo, tinha um monastério grande, ele fez como uma santa casa, vamos chamar assim, não era o nome, mas era um monastério grande que ele abrigou pessoas para a área da saúde. Calvino é muito organizado. Farel sabe disso. O Ministério Social foi reorganizado com a instituição do diaconato. Diaconato, que a gente sabe, está lá em Atos 6, mas é uma política de ação social da igreja. É um ministério que abraça a ordem de Cristo de chegar àquela que está com carência, com necessidade. É um ministério responsável pela administração dos bens da comunidade, com recursos provenientes tanto das ofertas dos membros, como também havia ofertas enviadas pelo conselho da cidade para fins específicos. Esse diaconato, ele analisava as necessidades e verificava a distribuição. Eles faziam um ministério de visitação. Inclusive, quando os reformados no século XVI, reformados holandeses, vieram aqui para o Nordeste, provavelmente na nossa turma aqui tem alguém de Recife, Olinda, e eles, na planta da cidade, haviam diáconos que ficavam com um quarteirão para visitar as famílias necessitadas. Essa é uma política que a igreja pode atuar. Claro que pode ter no conselho também, inclusive o magistrado maior, mas comprometido com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E não com a política. Não com a ideologia. Não com prática de pessoas que não são cristãs e falam de cristianismo. Ministério da Visitação, cuidado de enfermos. Uma outra frase de Calvino. Será necessário velar diligentemente, com muito cuidado, a que o asilo comum, o local para aqueles desassistidos,
seja bem provido. E que isto seja tanto para os doentes como para a gente de idade, que não pode trabalhar. Assim como para crianças órfãs e outras pessoas pobres. Justiça social. Eu acho Lutero, assim, eu não sei. Professor, eu acho que ele dava muito trabalho para Catarina. Eu fico imaginando ali a casa de Lutero, ele acordava de manhã, vinha alguém ali que ele não conhecia. Você de onde que é? Não, eu vim de tal cidade, né? A irmã Catarina me abrigou, estou em tal local da casa, tal, né? Lutero dizia, por isso que eu falo que ele é um otimista, insensato nesse otimismo. Ele dizia assim: olha, numa cidade que tem uma igreja cristã, o Estado não precisa se preocupar com os pobres e os necessitados, que a igreja há de suprir. Lutero e Catarina faziam isso. Mas vamos combinar que às vezes a igreja coloca grades na frente para que os necessitados não durmam ali embaixo. O novo projeto que Calvino, então, desenvolve junto com a liderança da cidade, nunca fez nada sozinho, interligado, de acordo com a visão teológica, a diaconia, o conselho da cidade, o conselho da igreja, os magistrados civis e eclesiásticos. Não havia área de ação separada entre igreja e Estado, pois ele entendia que ambos eram ministros de Deus, e aqui a gente encaixa Romanos 13. Tentando categorizar isso, eu separei três. O Bielê trabalha muito mais, eu recomendo, se você quiser ler depois, com maior extensão e menos sufoco do tempo. Área da saúde. É proposto e instalado um hospital geral, destinado a assistir os enfermos, pobres, órfãos e idosos. Então, era um hospital geral que, num determinado momento, uma certa área ficava para o cuidado dos mais idosos, e outra para os órfãos. Então, era multifuncional. Lembra até a tradição wesleyana. Estabelece um programa de assistência a doentes, idosos e inválidos. E a cidade arcava com esses encargos. Para surpresa minha, eu vi, nesse ano, pessoas criticando a política do governo, né, de ter a farmácia popular para algumas doenças básicas. Olha, fere o princípio da atenção que tem que se dar aos necessitados. 1. 2. Em relação de custo, se previne a doença, sai menos custoso que o Estado. Quer dizer, mesmo que não tenha assim, um coração generoso ao fazer, mesmo assim, é interessante. E é uma preocupação que tem que ter. Né? Proíbe-se a presença dos mendicantes. Mas não se faz como eu sei que tem cidades que fazem, principalmente cidades pequenas, de pegar aqueles mendicantes e levar para outra cidade. Né? Faz aí uma carreata e leva para outra cidade. Né? Não, buscava fazer alguma coisa com esses que não tinham condições para viver a vida. Na educação, Calvino e Genebra implanta a chamada Instrução Pública Universal. Essa Instrução Pública Universal significa ter um ensino obrigatório para todas as crianças. Parece até propaganda atual do governo, né? Toda criança na escola, tal, alguma coisa assim. Né? Havia isso há 500 anos. Então, quando hoje se fala de ter um projeto social, não é direita e esquerda, né? Daqui a pouco a gente vai ter que colocar direita e esquerda, inclusive, para os apóstolos. Né? Não, faz parte da gente. E tem tanta igreja fazendo trabalho bonito, não é verdade? Tenho certeza que nas igrejas de vocês, com certeza, tem organizações, tem ONGs, tem... E é importante a igreja estar dentro dessa área, mas tem que tomar cuidado. Né? Não é para seguir político, né? Dar grito de mito, de
voltou agora o salvador da pátria. Não, nem uma coisa nem outra. A gente tem que seguir ao Senhor. E dentro daquilo que é política pública, tentar auxiliar os menos favorecidos. Me parece que isso é algo evangélico. A questão do trabalho. Calvino, ele insistia na formação profissional de jovens, de refugiados e de sinistrados. Sinistrados é uma palavra meio esquisita, mas é o que sofreu um acidente. Gente, nesse tempo, batalha, eles colocavam um grupo na frente do outro, ficava atirando. Bala de canhão ia tirando pedaços de pessoas. Era comum, dentro desse tempo, de ter muita gente acidentada. Mão, perna. Vai incentivar o artesanato, formação de indústria. Vai se criar o bicho da seda nas amoreiras, né? Acho que é isso que chama. E aí o quê? É para evitar a importação da seda chinesa, e ter seda para exportar. Sem contar que a indústria têxtil, hoje em dia não é assim. Eu sei porque eu sou técnico têxtil, trabalhei 30 anos em fábrica, mas era uma das indústrias que captava mais pessoas. Uma outra frase de Calvino sobre isso, o trabalho, né? Sabemos que todos os artesãos e trabalhadores dependem do seu trabalho para viver, visto que Deus faz depender sua vida do esforço das suas mãos, isto é, do seu trabalho. Privar alguém dos meios necessários do trabalho é como se nós o degolássemos. Olha, eu podia pegar essa frase e aqui falar, ó, gente, política social acabou hoje, está completo. O que ele está falando, que esse tipo de política que temos, por exemplo, no nosso país, e que está percorrendo os últimos anos, as últimas décadas, é normal, virou normal para a gente ter alguém desempregado. Não estou dizendo alguém que não quer trabalhar, tá? Por favor. Não é o pessoal do Tessalônica que subiu no monte e está esperando a volta de Cristo, quer que leve comida, né? Não é isso. O que eu estou falando é assim, o nosso sistema social prevê que pessoas fiquem fora do mercado. Bom, é o problema da pessoa. Não, é do governo. Não é só do governo, é da igreja também. Se tem um irmão ou uma irmã na igreja que passa necessidade, não tem trabalho, busca trabalho e não se encontra, é um problema nosso. Calvino, deixar alguém que quer trabalhar sem trabalho é como se degolasse a pessoa. Terceiro ponto, economia. É criado um fundo para acolher refugiado, né? E aqui se acolhia refugiados de diferentes países. Normalmente que vinha eram evangélicos, tá? Refugiados evangélicos, que eram perseguidos pela fé. Mas se houvesse outros, católicos, ou outras representações, também eram aceitos. A parte do alimento, havia um tabelamento dos produtos básicos. Gente, século XVI. O pão era tabelado, a carne era tabelada. E algo que é cultural, para a gente às vezes pega esquisito, né? É o vinho também, que eles tomavam vinho, né? A professora nos falou que a Catarina tinha uma produção de cerveja. Mas eles tinham as doses, não tinha abuso nisso. Vai ter supervisão do trabalho infantil. Não vamos pensar que é que nem hoje, o horário mais restrito, né? Essa ideia, tem outro ditado aí que correu por décadas e acho que séculos, trabalhar de sol a sol. Infelizmente, eles trabalhavam assim, tá?
e vai, enfim, se equacionando o problema social, igreja e Estado. A questão do desemprego, Calvino considerava crime social. Alguém que quer trabalhar ficar sem poder trabalhar, né? E ele dizia, a sociedade tem que dispor de meio para combater isso. Essa ética de trabalho rompeu com uma tradição antiga. Lutero, ele usa uma palavra, beruf, vocação, né? Ele dizia assim, olha, a vocação se dá no seu local de trabalho. Então imagina lá, não sei, alguém que trabalhasse, um marceneiro, carpinteiro, não sei, né? Ele, na hora que está fazendo ali um móvel, alguma coisa, ele pode estar prestando um culto a Deus. E nada difere nesse culto aquele prestado na igreja. Então, essa santificação do trabalho, o trabalho pode ser tratado como vocação, como espaço para cultuar a Deus, de agradecer a Deus. E aqui ele vai entrar numa outra questão que eu acho fantástica, pela precocidade do século XVI, que é a questão do salário. É uma área que Calvino vai chegar e vai falar assim, olha, o salário é a retribuição dada por Deus ao trabalhador. Eu acho que quando a gente fala isso, é normal, né? Não, Deus que permitiu, né? Mas não, Calvino fala assim, vamos dizer, tem alguém que tem empresa, então ele fala assim, o empregador, ao fazer o pagamento, ele está entregando ao seu próximo, o empregado dele, o que Deus lhe concedera para a sobrevivência do seu empregado. Se assim for, o empregador não pode suspender o dom de Deus. Ele não pode reter o salário, nem diminuir o salário. Claro que, não estou dizendo situações, vamos supor, não tem caixa, o negócio faliu, ou está com dificuldades. Estou dizendo, quase como uma penalidade. Não, esse mês vai receber, não. Vai receber pela metade, ou qualquer... Não. Olha uma frase de Calvino que eu acho que cairia tão bem nesse tempo que o nosso salário mínimo dá para comprar meia cesta básica. Aos que estariam dispostos a matar, em 3 dias de trabalho, um pobre homem que esteja a seu serviço, desde que isso lhe proporcione algum lucro. Ora, Deus nos declara, ao contrário, que importa tratar humanamente os que trabalham para nós, e não sobrecarregá-los além da medida, a fim de que possam continuar o seu trabalho e ter ocasião de render graças a Deus. Calvino está dizendo que, se o Senhor permite que a gente tenha uma posição e pessoas dependam da gente, empreendedorismo, negócio, seja o que for, que a gente tem que trabalhar com muita lisura, com muita correção com essas pessoas. Porque quando o empregador paga para o seu empregado, e num ambiente cristão, quem está pagando é Deus. Se há retenção, se há abuso, má aplicação disso que não chega ao trabalhador, ele fala que isso desagrada a Deus e é um atentado à vontade de Deus. Fechando. O pensamento social e político de Calvino para Genebra foi desenvolvido circunstancialmente. Eu acho isso fantástico. Não é que é alguém que chega numa cidade e fala, olha, eu tive experiência liderando tal igreja, ou tal, fazendo parte do conselho de tal cidade, essas são minhas realizações. Jovem de 25 anos, sem essa experiência. Mas ele levava a sério a palavra de Deus e o Deus da palavra. E a sabedoria ele encontrou na palavra de Deus para aplicar a cada situação.
E ele colocou como ponto principal a pessoa humana, né? E principalmente aqueles mais necessitados. A reforma empreendida em Genebra foi absolutamente religiosa. Eu hoje em dia vejo, às vezes, igrejas se aproximando da parte política para tirar proveito, para ter benesses, né, para o seu ambiente. Gente, em Calvino, a gente pensa, pode aprender nessa reforma social que a gente tem que ter outro alvo na nossa visão, aqueles que são mais necessitados, fazendo a sua parte, né, cobrando das autoridades, não dá para falar, mas tem o princípio da cidadania, exigindo como cidadão. A gente não é só cidadão celestial, a gente é cidadão dessa terra, dessa pátria. Então, buscar a melhor circunstância política, econômica e social. Sem dúvida, quando a gente fala de Calvino, assim como de Lutero, assim como de Zwingli, os reformadores clássicos, nós vamos encontrar partes críticas. No caso de Calvino, por exemplo, ele usa a pena capital. Talvez até entre vocês tenha alguém que concorde com isso, dependendo do tipo de crime. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu posso pensar até numa prisão perpétua, pelo tamanho do crime, mas executar uma pessoa, eu tenho dificuldade. Peço perdão, mas tenho dificuldade em falar isso. E eu enxergo isso como falha dele, né? Ele crê muito no poder do Estado. No tempo dele, ele teve dificuldades, que foi superado, e ele nunca perdeu o papel profético. Isso é outro destaque que a gente tem que ter. O papel profético, eu e você, todos cristãos, todas cristãs, devemos ter. Se chegar num tempo que até pode ser uma pessoa que eu goste, que eu trabalhe junto, que eu dependa, mas se tem coisa errada, tem que falar, assim diz o Senhor. Na verdade, tem que ser dito em amor, a gente sabe, não precisa falar sobre isso, mas não perder o papel profético, porque caso contrário, se você tem duas retas e você desviar uma, 0,000001, daqui a pouco está aumentando o desvio, está aumentando o desvio, está aumentando o desvio. Então, o papel profético da igreja, do crente, não pode ser subentendido ou retirado. Eu me preocupo também porque eu não vejo nenhuma crítica à escravidão. Não que houvesse em Genebra, não havia. Mas ele é alguém que se relaciona com muita gente tem de outros países que tem escravos, e eu até hoje não vi nenhuma crítica veemente à escravidão e à colonização. Inclusive, quando ele envia os huguenotes para o Brasil, junto com Villegagnon, a ideia é colonizar. Tá? E o processo da colonização é aprisionamento e retirada da propriedade daqueles que forem vencidos. A mesma coisa quando teve o segundo envio, onde hoje seria a Flórida, nos Estados Unidos, de huguenotes que vão para lá. Eu posso pensar, não, a ideia é boa, e evangelizar, mas vai no projeto de colonização. É meio tenso também, né? Aparentemente, a preocupação social de Calvino, com os diversos aspectos já mencionados, revela ponto interessante do seu envolvimento com a sua sociedade. Calvino propôs, objetivamente, uma doutrina quanto à responsabilidade social da igreja, aliando o conceito de vocação. Eu acho que se ele pega de Lutero, não tem nenhum problema se tem apego de Lutero direto da Bíblia, para servir a um entendimento inclusivo de comunidade, de um ajudando o outro, um suportando o outro, que eu acho que as nossas igrejas são lugares excelentes e fazem isso. Sua busca de solução dos problemas sociais, no seu momento histórico, talvez sirva de testemunho e de inspiração, né, às igrejas do nosso século.
Missionária Adriana, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada, pastor, nosso professor de História. Posso dizer que, particularmente, como professora de História do movimento missionário, as contribuições trazidas hoje, tanto pela professora Ruth como pelo professor Douglas, assim, são muito pertinentes, né? Então, percepções trazem à luz muitas informações e muitos ângulos que, pelo menos na minha experiência de seminário, foram pouco trazidas, ou nunca trazidas, né? Como a Ruth falou, a gente não vê as mulheres, né? E não via, né? As mulheres, graças a Deus, estamos começando a ver há algum tempo, e também essa visão mais alargada, que era justamente nosso intuito, né, de perceber a reforma de uma maneira mais larga, mais abrangente, né, do que apenas... professor, estou querendo seu Instagram aqui, eu também procurei, viu? Passa para nós o seu Instagram. A Ruth está lá, que eu sempre estou falando com ela, mas precisamos também. E usar, né, esses momentos para isso, né? Ficou, assim, eu particularmente agradeço muitíssimo. Agradeço também a todos os convidados, tanto aos nossos seminaristas, como também a todos os convidados de várias partes do Brasil e do mundo que estiveram aqui conosco. Obrigada por abrir suas câmeras. Não sei se a Luana, nossa secretária, consegue fazer um print aí com os nossos colegas, nossos irmãos que estão aqui conosco. Então, temos África, temos Ásia, temos América do Sul, aqui várias pessoas aqui conosco. Então, assim, muito obrigada. Teremos outros momentos. Professor Gilberto, será que é o mesmo professor Gilberto que escreveu sobre Betel brasileiro? É o senhor mesmo? Ai, que alegria, que honra, muito obrigada de estar aqui conosco. Então, li o seu trabalho, usei seu trabalho também na minha pesquisa, muito, muito bom lhe ver aqui, lhe receber. Então, são momentos mesmo de troca, de edificação. Gosto também muito de lembrar, a gente sempre lembra no Betel, por recebermos e por sermos formados mesmo por professores, alunos de tantas denominações diferentes, de tantos lugares diferentes, lutando pela unidade, pelo amor mútuo, edificação do corpo. Nós cremos e buscamos isso com muita convicção, né? E faz parte da nossa missão. Então, muito, muito obrigada a todos. Teremos outras oportunidades, né, através do EAD, de estarmos juntos novamente. E eu gostaria, então, de pedir ao professor Gilberto que fizesse essa oração finalizando o nosso encontro. Que Deus abençoe. Eu peço, por favor, que entre em contato. Aliás, já temos agora seu contato, né, para estarmos mais próximos, viu, professor? Deus abençoe sua vida. Por favor, faça essa oração. Muito obrigada mais uma vez a Ruth, muito obrigada mais uma vez ao professor Douglas por estar aqui conosco. Oremos, então, finalizando o nosso encontro de hoje. Amém. Estou feliz em rever nosso pastor Douglas, que a gente somos amigos aí de longas datas. É verdade. E desculpe aí pelo atraso, tive um outro compromisso, não consegui chegar. Queria verdadeiramente pegar desde o princípio, mas estou feliz de ter pego aí algo importante aí que o pastor Douglas, que é um assunto inquestionável, não tenho que... a gente só aprende mesmo. Oremos, então, agradecidos ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós, para nós nos aprofundarmos naquilo que Ele tem feito pela igreja, e temos que ter verdadeiramente esse espírito profético, como foi dito aqui, espírito crítico, do bom sentido,
para que sejamos aperfeiçoados. Todo aperfeiçoamento, normalmente, gasta alguma coisa, né? Então, nos deixamos gastar pelo Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar com nossos irmãos, ó Deus, interessados, ó Pai, a respeito da reforma, Senhor, a respeito de estarmos no centro do Teu querer, ó Pai, e é somente pela Tua palavra, Pai. Como os nossos irmãos ali na reforma, Pai, do século XVI, ó Deus, compreenderam, Pai, que o momento era de extremo cuidado ali, Senhor, que a igreja tinha verdadeiramente se desviado tremendamente, ó Pai, da Tua palavra. E eles ouviram a voz do Senhor e propuseram, ó Deus, um retorno, um resgate às Escrituras Sagradas. Senhor, agora é nossa vez de manter essa chama acesa, Deus, de permanecermos vivos e proclamando somente a Tua palavra, que pode, ó Deus, trazer não somente aos nossos corações a vida daqueles que nos ouvem, ó Deus, e trazer uma esperança neste mundo tão carente de uma luz, tão carente de uma pacificação, tão carente, ó Deus, de um cuidado que só o Senhor pode dar. Pai, continue a abençoar, ó Pai, pastor Douglas, a direção, ó Deus, do EAD, o Betel, cada um dos participantes, ó Deus, os de perto, os de longe, os de fora do Brasil também. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor permitiu que mencionasse o Teu nome. Nem isso, ó Pai, sou digno. Mas obrigado, Senhor. Tudo isso nós clamamos, ó Pai, pela obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus. E em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Amém, queridos. Um grande abraço. Até um próximo encontro. Adriana, eu Pois não, coloquei fique à vontade. meu e-mail. Eu Ah, não uso Instagram,